Olá, gente linda! Tudo bom com vocês? Espero que sim. Aqui é a doutora Denise Uma, veterinária, apaixonada pelos pets, médium, apômetra, enfim. O que a gente está aqui, e esse é a tônica do nosso programa, é ensinar você a estar bem com o teu pet, a conhecer o outro lado da energia que ninguém contou pra gente, o lado da espiritualidade, o lado da vida após a vida, porque todos nós vamos fazer esse trajeto. A gente não vai ficar, os nossos pets menos ainda, que o tempo de vida deles é melhor, até por uma constituição orgânica deles. E o que acontece? O que eu vejo nesses meus 42 anos que eu faço isso, nos desencarnes que eu já acompanhei, as vidas que eu já acompanhei, o sofrimento. Você começa a sofrer antes o teu pet ir embora e depois mais ainda. O que não contaram para vocês é que o depois ele continua vivo. E depende muito de como você tá, vai estar o estado emocional do teu pet lá. Ai, mas eu não sabia, então agora eu tô te contando e não é tão novo assim, mas é que ninguém teve coragem de chegar e contar para você o que você pode fazer com você, como que você pode organizar o teu sistema energético, a tua mente, a tua emoção para esse momento, porque a gente também vai passar. Você também vai passar. E eu sempre convido os meus pacientes a pensar o que vai acontecer com ele se de repente você está fazendo a sua transição e as pessoas ficam gritando, berrando, chorando em cima de você. Imagina que já é uma transição. Você tem que deixar esse corpo, ele vai morrer. Esse corpo morre, mas o teu espírito está muito vivo, muito bem, obrigado. E aí você está simplesmente desligando seus fios, está fazendo seu trajeto para a gente ir para a pátria real. Porque aqui é um canto holográfico, um canto que a gente está vivendo, uma experiência. E aí o que acontece? Imagina o sofrimento e a dor. Agora imagina os nossos pets, principalmente os nossos cachorrinhos, que vivem para a gente. Eles doam a vida deles, eles doam amor, eles doam a sua atenção, eles doam... É um investimento de alma, de amorosidade tão grande que ele troca com você energias boas, troca com você energias médio, né? E aí ele pode eventualmente estar levando com ele alguma coisa que de verdade precisava limpar no seu campo, porque os nossos cãezinhos fazem isso. Eles têm a capacidade de trazer para o campo deles, isso é consciente porque eles não são lata de lixo, eles trazem para o campo dele e vão embora. Muitos, eu tenho histórias e histórias e histórias para contar. Eu tenho a história da minha Lilica, que foi exatamente isso. Ela filtrou um problema que a minha filha estava tendo, já morava em outro país e foi embora, numa manhã. E eu não sabia que ela estava já passando por esse problema, porque faz muitos anos atrás não tinha computador, não tinha telefone, não tinha nada, internet. A gente não tinha. Como que eu iria saber? Pela Lilica. Ela me avisou que estava levando embora um problema renal e era isso que ela levou e com a bênção dos céus as duas ficaram bem. A Lili se restaurou lá na cidade real e a minha filha também se restaurou aqui ainda em terra. Então os nossos canídeos, os nossos cãezinhos fazem isso. Agora imagina essa carga que ele está levando embora, que é mais de 60% das vezes ele realmente está levando alguma coisa que seria para você ou que já estava brotando em você e ele resolveu que estava na hora dele e aproveitou a condução e vamos embora. Então já é um encargo grande. Pensa, levar esse material e ainda você chorar, desesperar e querer trazer de volta. Você consegue entender? É muito difícil. Se coloca no lugar desse pet. Porque uma coisa eu sempre falo e as pessoas já brigaram muito comigo. A gente só pensa na gente. É a gente que está sofrendo, é a minha tristeza, é a minha solidão, é a minha mágoa. A gente não está pensando nesse amigo que está indo. Ah, tô sim, não tá, né? Eu sei porque quando me chamaram a atenção disso, quando eu tinha minhas dogs alemães, eu tive a honra de um guia espiritual me chamar a atenção. E aí que eu entendi. Então, não... Que bom, tá indo embora, eu sei que viveu um tempo juntos, a gente tem amor neles,
A ausência pode ser dolorida, o luto tem que ter uns diazinhos de acomodação. Mas se você agora começar a instalar essa possibilidade em você, você vai ver que esse transcurso para você e para o teu pet vai ser muito melhor. Muito mais humano, muito mais inteligente. E no segundo bloco eu vou te ensinar o que você pode fazer. Mas agora eu quero te ensinar a ver essa situação. A ver que de verdade você não precisa entrar nessa comoção. Por que isso? Por que a gente faz isso? Varia de família para família, varia de pessoa para pessoa. Falei para vocês, eu tenho mais de 40 anos de prática. É cultural. É cultural a gente entrar em desespero e fazer todo aquele dramalhão. Ai, mas eu estou sofrendo. Tá bom, mas precisa aumentar seu sofrimento, aumentar a sua dor. É o que você faz, você aumenta o seu sofrimento, você aumenta a sua dor. Ai, mas eu não tinha percebido. Você não tinha percebido? Eu também não tinha percebido. Só que eu tive a chance de ter o esclarecimento e estou passando para você. Então, quando o teu pet já está ficando velhinho e você sabe que está se aproximando o momento, ou você mesmo, como eu, a gente sabe que está aproximando o nosso momento da gente voltar para casa. Ou se acontece um acidente ou alguma coisa assim, é chocante, a gente sabe que é difícil chegar em casa, a caminha vazia, os pratinhos vazios, não ter mais patinhas raspando o chão, não ter mais é difícil? Claro que é. Mas é possível sim, e é isso que eu faço, eu preparo famílias inteiras, para quando chegar esse momento, todos compreenderem o que é, o que tem depois. Então hoje eu vou contar aqui, antes no nosso intervalo, como que funciona isso tudo. Como eles são resgatados, só que eles são resgatados mais fácil do que a gente, porque a gente tem a negatividade, a gente tem todas as nossas dúvidas e principalmente as nossas impressões mentais impedem que a gente saiba que desencarnou. Como assim a gente não sabe? Difícil. A maioria começa a querer voltar para casa, ou se sente perdido, ou é capturado por seres, densos, lá que existe, claro. Só que os nossos pets não, eles têm consciência da passagem, eles têm consciência que é a vida após a vida, que esse corpo não tem mais jeito e eu vou embora. Como é que eu sei isso? Porque eles me contaram. Imagina, gente, tanto de desencarnes que eu vi acontecer. E a maioria deles, quando a família já está preparada, que compreende que a função da gente, sim, é amar, mas também soltar, permitir que eles voltem para casa real, é tranquilo. É uma coisa assim, e você vê rapidamente aquele corpo espiritual, aquele espírito, aquela alma sair daquele corpo físico e tudo bem. Claro que são amparados, muitos saem com padiola, outros saem já nos braços de um parente querido trazendo suas mantinhas, outros saem numa cesta de pão, como já aconteceu, outros saem com um técnico qualquer, outros saem em cápsulas porque precisam imediatamente ir para o hospital, mas são resgatados. Existem unidades, muitas unidades. Existem unidades em Santa Esmeralda, que é onde existe o Hospital Amor e Luz, que eles são resgatados. Existe sim quem cuide deles, quem cuide das outras espécies. Tem quem cuide da nossa espécie, mas tem tanta gente quanto que cuide da espécie deles. Existem outros seres estelares de outras espécies que são dedicados a isso, porque sabem quem eles são. Eles são evoluídos, sim, eles têm consciência, sim, muito mais do que a gente, só que é mediante a espécie espiritual que ele pertence. A gente acha que todo mundo é como nós estamos aqui neste quadrante, mas nem a gente sabe de onde a gente veio. E muito menos para onde a gente vai. E que se pesquisa, todas as ciências espiritualistas pesquisam onde a gente vai, como a gente vai. A minha parte sempre foi pesquisar para onde vai nossos pets, o que acontece depois. E naturalmente, com os anos, começou a chegar todas essas informações e agora a gente já tem um e-book formatado para ser publicado que vocês vão adorar. E isto é só de um
núcleo basicamente de resgate. Os outros são as histórias de outros locais de resgate para vocês verem que o seu pet sim será amparado. Você só vai ter uma dificuldade do amparo, você só vai atrapalhar esse processo do desencarne com o seu sofrimento e sua dor, que você pode, na compreensão, falar, olha, meu amigo, que bom, foi muito bom a gente estar junto, eu sei que é difícil a gente estar separado, sei disso tudo, mas que bom que você vai, quem sabe a gente se encontra de novo, né? Então isso é maravilhoso de vocês começarem a vestir essa consciência. E é assim que ajuda. Como que eu sei? Lógico, eu vejo os desencarnes e vejo depois. Eu particularmente me desdobro com o auxílio do meu mentor, com o auxílio dos amigos que me permitem fazer isso, porque eu não tenho nível vibratório ainda, eu estou encarnada, eu estou humana, mas eu posso ser levada para ver esses processos de limpeza, de equalização. E quanto mais você vibrar todo esse sofrimento, toda essa dor, eles têm que ser isolados em câmeras e fica muito difícil para a gente saber onde eles estão. Imagina, existe uma das câmaras que eu vi, que está descrita no nosso livro, é a Câmara Esmeralda. Ela foi simplesmente feita dentro de uma única rocha de esmeralda, maravilhosa. Eles ficam adormecidos em boias, isolados de vibrações, todos isolados, até que papai e mamãe aqui da Terra se conscientizem e comecem de verdade a enviar, olha que bom, você vai ser cuidado, fica tranquilo, nós estamos aqui vibrando, a gente ama você, etc. Aí sim eles podem ser despertos e encaminhados. Pode ser encaminhados para os seus parentes que têm casa, todo mundo tem casa lá. Pode ser encaminhado já para o trabalho se for um animal que já era de trabalho e só veio passar um tempinho aqui e depois voltou lá para casa. Então, a nossa compreensão vai facilitar a transição. Lembra sempre disso. A nossa emoção em controle, a nossa compreensão, nossa consciência é que vai facilitar esse desdobramento, vamos dizer assim. Como falava meu pai, que partiu em 1960, a gente só muda de endereço postal. Como que você vai agir? Como que você vai fazer quando o teu querido está começando a envelhecer ou de repente já tem uma doença crônica e você vê que não tem mais o que fazer porque aquele corpo já está vencendo o tempo de terra. O nosso corpo também vence o tempo de terra e é por isso que a gente faz o possível para manter saudável, comer boas comidas, cuidar das nossas emoções e sentimentos, porque sabe que a partir dessas emoções e sentimentos vão cristalizar doenças no nosso corpo, da mesma forma que acontece com os nossos pets queridos, tá bom? Então, cada vez que você já estiver passando por esse desafio, passando pela experiência não muito agradável da separação, né? Porque o que dói? E a gente está separado. Muitas vezes as pessoas cuidam de outras pessoas, tanto da nossa espécie quanto das outras espécies, durante um longo tempo. E aí, quando elas se vão embora, fica um vazio, é coisa quase do ninho vazio mesmo. E está faltando uma coisa porque a pessoa estava tão embutida, estava tão imbuída de cuidar, estava tão disponível. E aquilo falta, a pessoa fica meio... E agora o que eu vou fazer da vida? É nesses momentos que eu sempre dou sugestões. Quando são meus pacientes, eu já vou tratando com florais específicos. Mas você que está aí, tem sim o que fazer. Então, se você já tem o seu pet próximo da transição, ou que já fez a transição e você está sofrendo, corre na farmácia aí perto de você, farmácia homeopática, pede o Rescue Remedy. Eu vou pedir para aparecer aqui na tela escrito, para você não esquecer. Rescue Remedy. E você vai tomar 5 gotas de meia em meia hora. No dia seguinte, você vai tomar 5 gotas de hora em hora, depois 5 gotas a cada 2 horas, até ficar com 5 gotas 4 vezes por dia. Você vai ver uma diferença no seu campo, porque cada componente desse produto foi
idealizado pelo Dr. Bach, que todos eles são para trazer você de volta para o seu eixo, trazer você para a compreensão, para acalmar as suas tristezas, suas dores, para acalmar todo esse turbilhão que está acontecendo aí dentro. E você não sabe como controlar. Muitas vezes você já está tomando uma medicação controlada, tudo bem, você pode também usar, tá? Então o Rescue Remedy é o de escolha. Vamos que você vá na farmácia e não encontre, mas fala assim, mas você tem um emergencial de Saint-Germain? Compre. Esses dois produtos, não adianta usar os dois, tá? Eu tive pacientes que comprou os dois. Mas, de repente, você pode ver que às vezes você está tomando e o efeito não está como esperado porque não fez uma ressonância legal com você. Não tem importância. Aí você pode usar também o emergencial de Saint-Germain, que com certeza vai fazer uma ressonância e vai começar a te reequilibrar. Para aqueles que ainda não fizeram a transição, vamos que está velhinho, que está com uma doença terminal, já comece a usar também. Existe hoje em dia o Rescue em gel, existe ele feito em água, existe ele feito em glicerol, quer dizer, não necessariamente você pode comprar ele em álcool, então tem muitas apresentações. Da mesma forma que você vai começar a tomar, para começar a trazer uma consciência, um equilíbrio, uma paz de espírito em você, com a certeza do dever cumprido, com a certeza que foi feito o que deveria ser feito, que esse é um grande drama das pessoas, e deixar aquele seu querido, aquele seu pet maravilhoso, também começar o seu processo transicional. Funciona, é um teste que eu fiz assim, foram anos da minha vida, porque eu fui estudando e fui testando o que funcionava. Então, isso sim vai funcionar, isso vai facilitar você compreender e acalmar. Um dos componentes desse floral chama Pine, justamente é para a culpa. E a culpa, fora a tristeza, a dor, a culpa acompanha demais papais e mamães. Porque sempre você está se culpando se tivesse visto antes, se tivesse feito isso, não fez. Não fez, e mesmo porque aquele pet sabia que era o momento. Eu já acompanhei vidas inteiras, gente, que os humanos achavam que já tinha chegado o momento, e eu perguntava para ele, e aí, você vai? Não, não vou. E ainda ia 1 mês, 2. E aí, quando ele resolvia, ele ia embora. Então, além de tudo, tem o estigma da eutanásia, da ortotanásia. Tudo isso deixa aquele peso no coração, quer dizer, é um sofrimento? Claro que é. O que eu estou te ensinando agora, que isso aqui é para a vida, é para você ensinar para outras pessoas, é você de verdade começar a compreender o que foi que a gente falou no primeiro bloco e começar o uso dos emergenciais. É importantíssimo, porque ele vai te ajudar essa tomada de consciência, vai ajudar a relaxar o teu pet querido, para também poder fazer a transição em paz, e vocês dois vão se permitir. Claro que vai ter tristeza, vai ter o luto, mas vai ter a compreensão, vai ter a consciência. Sem consciência, gente, nada feito. Senão fica o que eu canso de ver, gente. Pessoas doentes, pessoas de cama, desesperadas, sentindo a falta, quando é possível, sim, você começar a fazer a transição. E a transição começa lá, começa antes. Mas doutor, eu precisei fazer eutanásia. Olha, poucos foram os casos de eutanásia mesmo, tá? Em que é um processo que tem que ser feito um anestésico, depois tem que ser feito uma medicação específica, mas todas elas são feitas com muita consciência, são feitas por veterinários que também têm muito respeito por aquela vida, mas a maioria, quando você acorda com aquela sensação, eu acho que hoje deu, acho que hoje a gente vai ter que fazer isso, é o próprio pet que tomou essa decisão. Porque até o dia anterior você estava, vamos trabalhar. Naquele dia fala assim, eu acho que deu, está sofrendo muito, não tem mais o que fazer, já tentamos de tudo. Então isso chama ortotanásia.
A ortotanásia é de verdade, embora a interpretação que os próprios veterinários deem para isso não é a que estou te dando agora, mas a interpretação que eu recebi do astral e que eu recebi dos próprios pets é que eles decidiram. Deu, quer mais não. Isso aqui não tem mais jeito, eu não quero ficar sofrendo e está na hora de eu desligar. E aí sim é que a gente faz uma gota às vezes, que eu cansei de ver, faz uma gota de uma sedação qualquer. Ah, era aquilo que precisava para ir embora. E quando jamais aquilo faria um efeito letal. Não faz o efeito, é uma gota de uma sedação qualquer que você toma para fazer uma viagem ou para se tranquilizar. E na verdade, aquilo simplesmente é uma coisa estrondosa. Uma coisa estrondosa, porque ele simplesmente só precisava dessa faísca para falar, tá, vou embora. E às vezes é muito mais pelos humanos que se sentem em paz de ver o seu pet querido dormindo e sabe que a transição é muito mais tranquila. Então, todo esse processo, isso que eu quero mostrar para vocês, é de bênçãos. Existe sim quem faça eutanásia desnecessária, existe, gente. Mas nós estamos falando de nós. A gente que cuida do nosso pet filho, que cuida do nosso pet querido, que faz de tudo, que doa de si próprio. Nós estamos falando de nós que temos essa consciência e esse amor. E eu estou trazendo a consciência que você pode fazer diferente para você e para ele. Então, quando começar esse processo, lembra que vai ser muito mais tranquilo, que você vai estar ajudando o seu pet querido a fazer a transição com muita paz, com muita serenidade, com muita tranquilidade. Logo vai ser realocado na casa de um parente, de um amigo, em centros de treinamento, inclusive. Muitos voltam e já vão para o treinamento e vão para o trabalho, nem voltam aqui para a nossa órbita porque já eram de trabalho. Outros escolhem voltar para a sua família, outros escolhem voltar. Tudo isso é independente do que se fala. O que acontece na realidade é que eles podem não voltar, eles podem voltar logo, mas tudo depende deles e de um plano divino. Então, não é uma coisa assim que você fala, não, nunca mais, ou daqui a pouco, ou volta rápido. Não, existe tudo como pra gente. Como vai ser igual pra gente, não tem muita diferença, só que eles têm mais consciência, porque a amorosidade deles já está bem desenvolvida, a resiliência desenvolvida, eles não reclamam. Né? Entendeu? Então, façam isso. Compre ou o Rescue Remedy, que vai aparecer escrito aí para vocês, ou o Emergencial de Saint-Germain. Um desses dois, comece a usar para você ou para todos da família e comece a usar no teu pet. Se tiver mais de um pet, use também. Você vai ver uma diferença, depois você me conta, tá bom? Gente, curtam as minhas páginas. Eu estou no YouTube, eu estou no Facebook, eu estou no Instagram. Curtam o nosso trabalho em Consciência Pet aqui na Astral TV, os nossos programas ao vivo na Astral TV. Curtem, compartilhem. Se vocês quiserem entrar em contato comigo para agendar consulta, é o 940 15 13 10. 940 15 13 10. Eu espero que isso tenha sido a solução para você, que colabore para você agora fazer a diferença na tua vida e na vida do teu pet, onde quer que ele esteja. Um beijo grande no seu coração e muita paz.